Olá, amigos, queria falar com vocês hoje sobre o chamado preparo. Lá no artigo 1007 do CPC, você começa a encontrar a regulamentação do preparo. Quando se chama de preparo, você está falando de despesas inerentes ao seu recurso. Tá? Então, o preparo é um gênero que vai se subdividir em duas espécies. Os atos cartorários, podem ser atos dos escrivãos, atos oficiais de justiça, atos dos serventuários da justiça, e o outro lado você tem o chamado porte de remessa e retorno, que são as despesas basicamente do deslocamento do processo, o seu processo sair de uma comarca para outra. Então, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, você está interpondo um recurso para Brasília, alguém tem que pagar esse deslocamento, isso é o chamado porte de remessa e retorno. Essas duas prestações, os atos cartorários e o porte de remessa e retorno, quando somadas, agregadas, você chama isso tudo de preparo. Aí eu quero fazer com vocês algumas observações. Hoje nós já vivemos uma época que quase todos os processos já são eletrônicos, são virtuais. Então o artigo 1007, parágrafo 3º, fala que quando os autos do processo forem eletrônicos, você está dispensado de pagar o porte de remessa e retorno. Toma cuidado, não é dispensa do preparo, é dispensa do porte de remessa e retorno. Por uma razão muito simples, se o processo é virtual, não tem deslocamento físico. Automaticamente a lei já tirou essa despesa. Segunda regrinha que você tem que tomar cuidado é o momento de comprovar o pagamento do preparo. O CPC estabelece uma regra bem rígida. Eu tenho que comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição. Dei entrada no meu recurso, protocolei o meu recurso, tem que estar lá o comprovante do pagamento do preparo. Veja bem, não é ter pago, é comprovar que pagou. São coisas diferentes, sutilmente diferentes, você percebe isso? Não adianta eu ter pago e não anexar ao processo, por exemplo, a guia que comprova que eu paguei o preparo. Então, no ato da interposição, nesse momento, eu tenho que comprovar o pagamento do preparo. E aí podem acontecer duas situações distintas. Qual é a primeira situação? O sujeito comprova o pagamento do preparo no ato da interposição. Aí o cartório verifica, o juiz verifica, geralmente, evidentemente, vai ser o cartório que vai verificar e vai dizer que está faltando um valor do preparo. Ou seja, eu comprovei o preparo, mas comprovei de maneira insuficiente. Eu vou ter direito a 5 dias, isso é um direito meu, eu tenho prazo para complementar o pagamento do preparo. Você perceba que se eu paguei o preparo, paguei de maneira satisfatória, de maneira considerável, não pode ser de má fé, né? O preparo era R$1.000, o sujeito me pagou R$1 e quer prazo para complementação. Isso aqui é uma decorrência da boa-fé. Muitos autores até associam, o que eu concordo, com a teoria do adimplemento substancial. Eu tenho que ter pago algo significativamente próximo do adimplemento total. Então, se eu paguei num preparo que era de R$1.000 e paguei R$800, é razoável que eu tenha prazo de 5 dias para complementação. Essa é uma situação. Agora pode acontecer uma segunda situação. O sujeito interpor o recurso e não comprovar nada do preparo. São coisas diferentes. Na primeira situação eu comprovei, mas comprovei de maneira insuficiente. Eu tenho 5 dias para complementar. Então são 5 dias para complementação. Se eu não complemento nesse prazo, você aplica a pena que se costuma chamar de deserção. Deserção é a sanção que se aplica a esse ato processual, que é o recurso, que é um ato defeituoso, ou seja, o recurso sem o devido recolhimento do preparo, sem o requisito de admissibilidade do preparo. A segunda situação é o cara que interpôs o recurso e não comprovou nada. Perceba de novo a minha expressão, não comprovou. Não estou preocupado se ele pagou ou se ele não pagou, não faz diferença. Ele não comprovou. Ele será intimado, o código não fala explicitamente qual é o prazo, mas já tem enunciado nesse sentido que o prazo é de 5 dias. Quando a lei não fala, nem o juiz não fala, você presume que o prazo é de 5 dias nos termos do artigo 218 do CPC. O sujeito terá prazo de 5 dias, veja bem, para comprovar em dobro. São coisas diferentes. O cara que comprovou de maneira insuficiente, ele complementa. Aquele que deu entrada no recurso e não comprovou nada, ele terá que comprovar de maneira dobrada. Não tem nenhum problema ele usar aquela guia, aquele pagamento que ele já tinha feito e só complementar para chegar ao dobro, senão vai pegar triplo. O que eu já paguei, eu tenho que completar o pagamento para chegar num valor dobrado. Ou se eu não paguei nada, eu tenho que pagar em dobro de uma vez só. Perceberam bem isso? Se nessa oportunidade que eu vou pagar em dobro, vou comprovar o pagamento dobrado, pagar e comprovar em dobro, eu me enrolo, eu não pago devidamente, ao invés de pagar dobrado, eu paguei quase isso, quase o dobro. Era 1.000, eu tinha que pagar 2.000, eu paguei 1.990. Não há oportunidade para complementação.
Você não tem como dar novamente à parte prazo para complementar. São duas regras diferentes, você não pode misturar essas duas regras. Uma primeira regra é a regra do sujeito que comprovou, mas comprovou de maneira insuficiente. A segunda regra é o sujeito que não comprovou. Ele terá que comprovar dobrado. Então vocês percebam que você tem aqui uma decorrência de todo o sistema processual brasileiro. O modelo processual brasileiro, o modelo de cooperação coparticipativo, tem um dos seus alicerces principais a boa-fé objetiva. E da boa-fé objetiva você tira vários outros princípios, como por exemplo a teoria do adimplemento substancial. Se eu paguei de maneira próxima ao adequado, o legislador te dá um prazo para complementação, sem nenhum tipo de sanção. Agora, se eu não cooperei em nada, ou seja, dei entrada no meu recurso e não apresentei nenhum comprovante, eu terei que pagar de maneira dobrada e comprovar em dobro. Tudo bem? Toma cuidado que o 1007, parágrafo 7º, tem uma última regrinha que é muito importante, bem da advocacia. Quem está acostumado na advocacia sabe o que eu vou falar. O erro no preenchimento da guia, da hora de você apresentar aquela guia ficou com algum defeito, algum erro, não pode gerar inadmissão automática, não pode gerar deserção. O juiz está obrigado a te dar prazo para complementação. Todas essas regras que eu falei, elas podem ser retratadas pelo princípio da primazia da solução de mérito, ou seja, você está buscando ao máximo levar esse processo ao seu julgamento de mérito. Beleza, gente? Bem, essa era a dica que eu queria passar para vocês. Bons estudos para vocês nessa quarentena. Compartilhe esse vídeo, marca seus amigos, avisa para todo mundo para nós divulgarmos cada vez mais as informações processuais.